Eu acho interessante quando acontece isso, porque discussão de conceitos, de pensamentos vem à tona, e eu já começo a minha fala me permitindo discordar do vereador Nava, quando ele diz que é inusitado o acontecido. Talvez ele tenha se enganado no termo, porque isso não é inusitado. Essa coisa feia e nojenta acontece historicamente dentro dessa casa. Aliás, o colega vereador Nava chama isso de casa, mas o Poder Legislativo se comporta não como uma casa, como uma varanda, um puxadinho do Poder Executivo. O Poder Executivo manda aqui dentro. Como manda? Manda porque tem uma bancada que ele montou e a bancada faz o que o prefeito determina. Isso é inegável. Basta-se analisar as votações que aqui tem. Foi dito aqui, inclusive, para o colega vereador recentemente, com essas palavras. Todo mundo sabe, Araçatuba inteira sabe, que aqui existem uns vereadores que votam de um jeito e outros que votam de outro. Quem poderia fazer uma profecia dessa? Nostradamus? Não. Isso não é uma profecia, isso é uma afirmação. Como é que alguém que sabe que um grupo de vereadores vota de um jeito? Porque cada um não tem um pensamento individual? Não, porque está pré-determinado. Então, como a vereadora Tiesa queria que os colegas respondessem e tal, vamos lá, Tiesa, você já teve um monte de requerimento, né, que não foi aprovado. Nós devemos nos insurgir, sim, contra isso, porque ela queria saber o que é isso. Pois eu digo o que é. É a degeneração da democracia. É assim que a democracia não funciona. Não existe. A democracia é falha, nojenta. Os vereadores foram eleitos com o discurso de elaborar leis e fiscalizar o executivo. Pega lá a hora eleitoral e vê lá, cada um dos caboclinhos falando lá. Vamos fiscalizar. Eu falei, vamos fiscalizar porque Araçatuba arrecada 420 milhões por ano. Aí me cortaram, falaram, não pode falar, proibido. Você não pode falar quanto que Araçatuba arrecada, porque senão a coisa vai ficar feia. O povo vai pensar, e o povo não pode pensar. O povo tem que ficar sem pensar. Então eu fui proibido de falar, na época da campanha eleitoral, quanto que Araçatuba arrecadava. Todo mundo sabe disso. E coitado dos candidatos a vereador que era da minha coligação, que foram penalizados também. O maluco do Arlindo falou uma coisa que não podia. Falou quanto que Araçatuba arrecada, e o povo não pode saber, então agora vocês também não vão aparecer. Bom, é assim a democracia. Só que, logo depois da Revolução Francesa, teve um caboclo, um pensador, que fez a previsão de que isso ia acontecer. Ele dizia o seguinte, a democracia vai se degenerar por si só, a partir dela mesma, porque os indivíduos que povoam a política são egoístas. O ser humano é egoísta, pensa em si, difícil de pensar no coletivo. E na medida em que o indivíduo recebe um poder, por menor que seja, esse poder pode transformar o pensamento dele. Então, a democracia se degenera mesmo. E isso é um exemplo clássico. Faço questão de fazer esse raciocínio, porque não é um acontecimento isolado. É um acontecimento constante em Araçatuba, no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, onde os representantes do povo, que são egoístas, que negociam coisas interessantes para eles, cargos na administração, convites para ir à inauguração. Aliás, abro um parênteses, não me convidem para ir à inauguração, porque eu não gosto desse trem. É porque outro dia o pessoal estava reclamando e tal, não quero ser convidado para ir nessas encrencas, não. Aqui em Araçatuba comemora até reforma de funerária, porque não faz quase nada, então quando faz alguma coisa tem que fazer isso. Mas voltando à degeneração da democracia, aquele caboclo que eu falei chamava Alex de Tocqueville, escreveu isso logo depois da Revolução Francesa. E está aí, nós vivenciamos isso. É a degeneração da democracia por conta do egoísmo do ser humano. Que Maquiavel, com muita propriedade, explica por que é que o ser humano é egoísta, mas eu não vou me alongar, porque aqui também não é aula de filosofia nem nada. Mas eu aproveito o momento para dizer, dessa pouca vergonha que vocês estão vendo aí, é a degeneração da democracia e que versa
sobre o egoísmo dos indivíduos que deveriam representar o povo e não o fazem como deveriam.